Bom, vou esperar alguém entrar. Aí, Cláudia, primeiro a entrar, isso mesmo, obrigado. Esperar, assim, o pessoal entrar, pelo menos um pouquinho, né? Decidi fazer... Ai, que linda! Tô rouca, gente. Em tempos de fazer live, eu fiquei rouca. Olha só quem tá entrando, Vi, Cleide. Que legal. É... Bom, eu decidi... Ai, oi, Malu! Eu decidi fazer, assim, agora, ao vivo. Nossa, todas as minhas queridas estão aqui, olha que delícia! Foi, assim, surgiu faz... E surgiu isso faz questão de meia hora, 40 minutos. Que a gente tem o grupo de WhatsApp, a gente tem vários grupos de... Você é maravilhosa. A gente tem vários grupos de WhatsApp. E aí eu pensei assim, poxa, eu tenho um grupo que é do ambulatório lá da Monte Azul, que é bem ligado à antroposofia. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, como que a gente pode ser mais contribuição, né? Nós que temos assim tantos grupos de WhatsApp, oi Patrícia, como que a gente pode ser contribuição nesses grupos, né? Além dos fake news que o pessoal fica mandando, oi Beth, fica mandando para todo mundo, assim, eu queria que vocês tomassem um pouquinho de cuidado quando vai mandar essas notícias. Eu falei isso lá no programa Você Bonita, que eu participei. Eu falei assim, gente, não precisa correr para mandar essas notícias super atualizadas do que está acontecendo com o coronavírus. Veja se é mesmo, né, se não é um fake news. Isso é bem importante. Mas eu queria, antes da gente se preocupar com essas notícias, como que a gente pode ser contribuição dentro dos nossos grupos de WhatsApp? Então, quais são as ações que a gente pode ter ali no grupo de WhatsApp? E aí aconteceu que eu tava lá tô no grupo do ambulatório, né, que é muito ligado à antroposofia, né, que tem a base antroposófica. E eu peguei e falei assim, gente, e se nós nos reuníssemos para fazer a oração de Micael? Que a oração de Micael, ela é indicada pelo Steiner pra gente fazer todas as manhãs e todas as noites. Eu não tô entrando no mérito religioso, ela chama oração, mas oração é o quê? Você orar pro alto, né? Pedir algo, clamar por algo lá em cima. Eu sou da física quântica, então a gente pode pensar nesse universo, nesse planeta que a gente tá, então clamar ali com palavras para esse universo, para esse planeta, tá? Porque reclamar é clamar duas vezes. Então, quando você reclama, você tá clamando por mais coisas ruins. E quando você tá orando, você tá rezando, você pode trazer o quê? Uma outra frequência, uma frequência elevada. Falando um pouquinho de física quântica, que é o que eu gosto, né? O Jung, ele começou... Ah, Rose, amor! O Jung, ele falava do inconsciente coletivo. Então, mais ou menos pra vocês entenderem, assim. O inconsciente coletivo é como se tivesse todo mundo nesse inconsciente, é real, a gente tá mesmo, está ligado, assim. Depois, as religiões falaram da egrégora, e a física quântica, ela fala dos campos morfogenéticos. Então, os campos morfogenéticos, assim, nós estamos conectados, como se fossem campos virtuais, né? Eu ponho aqui em cima, porque eu acho que é em cima. E a gente está conectado a esses campos. Então, é como se fosse assim, o seu time de futebol, você está conectado a esse campo morfogenético. A sua faculdade tem um campo morfogenético. Ao livro que você lê, tem um campo morfogenético. Ou seja, todo mundo que está lendo aquele livro, que leu... Oi, Edu, manda um beijo para sua mãe. Todo mundo que leu vai estar conectado àquele campo morfogenético e vai estar recebendo informação. Por isso que às vezes a gente tem uma coisa assim, vem algo assim do nada e você fala assim, nossa, né? Como que eu tô pensando isso? É porque você recebe informação, você tá conectado. E também isso tá tudo
Tá tudo provado, científico na física quântica. Nós estamos conectados. E esse vírus vem para trazer essa imagem para nós, o quanto nós estamos conectados. Isso é real, hoje é real. Hoje você não imagina mais o quanto você está conectado. Eu lembro bem quando faltou a gasolina, né? Quando teve a greve dos caminhoneiros, a gente ficou sem gasolina. Aquele é um exemplo vivo de quanto a gente estava conectado. E, oi, Adri, manda um beijo. Até que enfim a minha assessora entrou. Tô aqui só enrolando vocês por causa da minha assessora que não tinha entrado. Então, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, o que aconteceu? A gente achou que era só colocar gasolina no carro e toda a sua vida ia continuar normal. E não foi o que aconteceu, né? Não sei se vocês se lembram, porque a nossa memória, ela não é tão boa assim, né? A gente esquece dessas coisas, que a gente teve tanta aflição e tanto desespero. Começou a faltar alimento, começou a faltar várias coisas, e ali era um grande exemplo da conexão. Hoje nós estamos com o exemplo de uma conexão planetária, né? Uma conexão, estamos todos conectados planetariamente. Isso é um grande exemplo. Se o vírus vem trazer isso pra gente, ele conseguiu criar essa realidade. Então, eu tava aqui, as pessoas que estão entrando agora, eu tava aqui, resolvi fazer essa live pra gente trazer assim, quais são as ações dentro dos seus WhatsApps que vocês podem fazer para tornar melhor. Então, já expliquei aqui dos campos morfogenéticos. Então, se a gente se conectar com essas alta frequência, você vai receber essa informação, você vai estar elevando a sua frequência também. E isso eleva a sua imunidade, já que hoje todo mundo está buscando elevar a imunidade. Eu coloquei lá no meu Insta um exercício do Timo, que ele serve para elevar a imunidade. E, gente, tudo que eu tô falando aqui não precisa acreditar, mas tudo que eu pedi para vocês fazerem, vocês façam. Não é necessário acreditar, é necessário hoje fazer. Por isso que eu tô falando das ações. Quais serão suas ações dentro dos seus WhatsApps? E como eu comecei com... Isso veio para mim pensando no ambulatório da Monte Azul, né? Que a gente tem essa coisa muito forte da antroposofia, essa base da antroposofia. Eu pensei na oração de Micael, que eu vou ler aqui com vocês. Hoje às 17 horas. Posso até pensar em trazer isso pra gente fazer todo dia, né? Um horário. Eu coloquei lá no grupo que horário seria melhor, e aí eles pediram para eu escolhi 17 horas, eu não sei se o pessoal vai fazer, nós já não estamos começando às 17 horas, mas eu tô passando aqui acho que uns recados importantes. Amanhã eu vou fazer uma live, eu e a Anne, que é médica também, nós vamos falar do coronavírus, mas a gente vai trazer uma outra abordagem, completamente diferente. Nós vamos falar dentro da física quântica, é um outro lugar. Então, como amanhã às 17 horas eu tenho esse compromisso, então amanhã às 17 horas também estarei ao vivo e eu posso iniciar a live com essa oração. Se todos nós escolhermos uma oração, eu não sou religioso, escolha um poema com palavras de alta vibração, com palavras de amor, com palavras de união, com palavras de expansão, você vai estar fazendo muito por esse mundo. A gente trabalha com vibração, a gente trabalha com frequência, e isso é real. Tudo isso que está acontecendo, pode mudar de uma hora para outra. Em relação à oração da oração de Micael, depois até posso pôr uma foto quando eu fui para Roma ano passado, que fui fazer maestro no Axis. Eu fui num castelo e lá tava o Micael ali, né? Que ele domina o dragão. A história é que Micael dominou o dragão. É bem real, né? O que a gente tá passando aqui. Então, sempre assim, eu trabalho, eu não tenho julgamento e trabalho com qualquer time de futebol, com qualquer religião, com qualquer crença. Eu quero trazer aqui consciência. E trazer consciência é você dar essa oportunidade assim, o que a pessoa tá falando, né? E não dar essa coisa da mente que precisa escolher. Isso eu acredito, isso eu não acredito. Não é minha religião. Não é meu time de futebol. É trazer consciência. Consciência é englobar
tudo, englobar todos, englobar tudo, sem julgamento. E a oração de Micael, eu aprendi quando eu estava fazendo antroposofia, gente, que foi em 98. E Steiner, né, que é o pai da antroposofia, ele falava de fazer essa oração todas as manhãs e todas as noites. E em 98 eu achei essa oração assim super atual, imagina, em 98. E aí eu vou ler para vocês agora e vocês vejam se ela está atualizada ainda, principalmente nesses tempos. Oi, amor, oi, Jeff. Que legal te ver aqui. Então, se para você essa oração te traz um alívio, uma expansão, né? Faça. Você não precisa acreditar. Eu já expliquei dos campos morfogenéticos, é só se conectar a essas altas frequências. O mais importante é a consciência e como a gente pode ser contribuição. Então, meu pedido, tô aqui, do nada, aqui com vocês. Resolvi fazer isso para trazer consciência, para ter uma união. Então, levem isso para o grupo de vocês. Se vocês gostarem dessa live, compartilha, gente. Compartilha coisa boa, compartilha soluções, compartilha ações, né? Eu tô atendendo à distância e, assim, eu tenho me assustado de como as pessoas estão sem estar acontecendo nada. O que é estar acontecendo nada assim? Elas estão dentro da casa delas, não tá faltando nada, estão com a família, que até então deveria ser algo super importante. Você tá com a família. Eu tô presa aqui com adolescente, vocês não sabem o que é. Então você tá ali com a sua família, né? Então tá valorizando aquele momento. Tem comida na mesa, tem roupa, tem luz, tem internet, assim. Tem pessoas que andam, que falam, que não estão na cama. Elas estão em pânico, em desespero. Então, continuo meus atendimentos, sabe? À distância, é possível trabalhar com consciência à distância. Quem achar que eu posso ajudar, que eu posso ser contribuição para alguém, passa aí meu Insta, né? Para a pessoa me conhecer, para perceber como é meu trabalho. Mas assim, eu falei isso no programa, mas você. Uma das formas de a gente combater esse medo é com a presença, é com a consciência. Então, quando a mente começar a pirar em tudo isso, pergunta: o que está acontecendo agora comigo? O que está acontecendo agora com você? Eu tô aqui falando com vocês. Tá um silêncio aqui na minha casa, tenho água aqui, tenho internet. Então, isso é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora comigo? Não tô passando mal, eu não tô no hospital. Mesmo que alguém tivesse aqui na minha casa com suspeita do vírus, eu não tô com o vírus, com as manifestações do vírus. É isso, tá? Isso é uma forma da gente combater esse medo. E isso é pro resto da vida, porque isso aqui vai passar. Então, assim, a pergunta, ela traz consciência. E uma pergunta que eu acho bem interessante nesse momento é: como eu estou agora? A mente faz assim, ela para e faz assim: não, tá tudo bem, né? Ela olha assim pro lado, assim, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. É isso. Porque quando você compra ali a verdade do outro, quando você compra a situação que o outro tá, a mente entende que você tá passando por aquilo. Ela não tem filtro. Então, quando você pega a desgraceira do outro, você tá trazendo isso para sua realidade. E se isso não fizer parte da sua realidade? Vocês já se perguntaram? E se ficar realmente com o coronavírus não fizer parte da sua realidade? Em primeiro, você viveu quase que completamente a doença, com tudo aí que você ouviu e leu. Em segundo, você pegou o coronavírus, fez parte da sua realidade, estar infectada com o coronavírus. Você tem que morrer, você tem que ter o quadro pior, entende?
Você viu como eu fui fazendo perguntas? As perguntas te trazem consciência. E elas te conectam àqueles campos morfogenéticos que eu falei no começo dessa live, tá? Vai te conectar com os morfogenéticos daquilo que você está escolhendo. Se você está escolhendo medo, você vai receber toda aquela informação de medo. Olha que loucura que é. Então você tem o seu medo, o medo de todo mundo, você tá lendo, e mais o povo que tá ali conectado, que, como eu falei, é como um inconsciente coletivo. O que você vai se alimentar? Então hoje é importante você, tá vendo? Todas as vezes eu fiz uma pergunta. O que vocês vão se alimentar? Do que vocês vão se alimentar? Então faça uma pergunta. A mente, ela vai parar nesse momento. Ela vai parar as reações químicas dela. Porque é o pensamento pensando, são reações químicas, são sinapses. A hora que você faz uma pergunta, ela faz assim, opa, como é que eu respondo isso? E ela vai procurar a resposta. Então assim, como é que eu tô agora? A mente vai parar e falar assim, você tá aqui na sala, no seu escritório, tá tudo bem, tem água, você tá falando com as pessoas que querem te ouvir. É isso. É mais simples do que a gente entende, tá? Bom, então, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, pode fazer. E eu vou ler a oração. André, tô te devendo a consulta, peraí. Eu vou fazer a oração agora para vocês. Então, eu aprendi essa oração em 1998, mas eu sou bem novinha, tá? Não sou velha, não. E me tocou bastante. E conforme tiveram, às vezes eu fazia por um tempo, depois a gente passa para outra coisa, né? Aquilo não te chama mais atenção e depois voltava. E hoje ela me veio. Então, a oração de Michael, que Steiner, né, que é o pai da antroposofia, que foi por onde eu comecei meu caminho após eu fazer a medicina tradicional, ele indicava para a gente fazer. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Olha só a primeira frase dessa oração. A gente tem que tirar da alma todo o medo e o terror do futuro, gente. Nós não sabemos o que vai ser esse futuro. Saiba que está acontecendo muita transformação. Uma das coisas que eu combinei com a Alê, que cuida do meu Insta, é colocar, e vocês façam isso também, é uma outra ação importante para passar por esse momento, assim. Quais são as ações que estão acontecendo no mundo? O que mudou nesse mundo? Acho que todo mundo viu ali na Itália o pessoal cantando junto. É isso. Nós somos seres infinitos, nós temos criatividade. O pessoal estava lá sozinho, resolveu cantar. Então todas essas atitudes de mudança, todas essas encontros que estão tendo, festas que estão tendo pela internet, tudo isso nutre a nossa alma e tudo isso nos fortifica contra um vírus. Um vírus não é tão forte quanto o pessoal coloca aí pra gente, tá? Bom, então, temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Como que a gente pode fazer isso, ter serenidade? É com perguntas. Como eu estou agora? O que está acontecendo agora comigo? Traz essa serenidade, traz o respirar, né? Sentimentos e pensamentos, gente, eu até falei lá no Você Bonita, no programa, eles são química. Olha que coisa mais louca, né? A gente pensa, são sinapses, a gente pensa, e aí a gente vai sentir o que a gente pensou. Então é uma química, porque vai ter todas aquelas substâncias, hormônios, neurotransmissores vão trazer para cá, porque a gente sente aqui, né? E aí a gente vai sentir tudo que a gente pensou. E o mais louco, quando a gente sentir, a gente vai mandar isso pro pensamento. E aí o pensamento vai ficar mais forte naquele sentido. Então por isso que aquilo expande, por isso que o medo vai levando ao pânico. Porque vai tendo esse looping, esse retroalimento, esse circuito que se alimenta. Gente, é só química.
Porque se você tá tendo tempo de tudo isso, é porque não tá acontecendo muita coisa com você, não. É porque você não tá em coma, você não tá sofrendo um acidente agora, um acidente de carro. Você tá tendo tempo de tudo isso, de pensar, de sentir, de pensar. Eu fiz um vídeo sobre o medo, mas eu fiz antes do coronavírus. E aí tem uma hora que eu falo assim, que só é real o medo que você tá agora. E aí, como não tinha o coronavírus, vai parecer que agora é real o medo. E o medo do coronavírus também não é real. O medo real é aquilo que está acontecendo nesse momento. Você tá em coma, você tá no hospital com uma doença grave, você sofreu um acidente, alguém morreu nesse exato momento. Aí a gente pode trazer como uma verdade esse medo, que é aquele momento ou você luta, ou você tá em luta, ou você tá em fuga, que é o instinto de sobrevivência. O medo está ligado ao instinto de sobrevivência, tá bom? Aqui a Cláudia tá perguntando do grupo de risco. Gente, eu vou falar uma coisa, eu não tô com medo, tá? Eu atendi ontem, acho que vocês viram aí no meu stories, né? Eu fui na Monte Azul, depois eu fui na clínica que eu atendo. Eu não tenho medo, gente. Isso aí, grupo de risco, é assim, sempre algo que eles colocam para você ficar mais atenta, tá? É uma forma de trazer uma clareza para as pessoas. Então, o grupo de risco, vamos dizer, são pessoal da área de saúde. Tem um amigo meu que falou que a gente vai ser convocado. Pode ser que a gente seja convocado, mas eu vou falar de novo para vocês. Eu não tô com medo se eu for convocada. Porque a gente não pode ficar na inconsciência, gente. Isso tudo tá acontecendo para trazer alguma consciência. É planetário, foi o que eu falei desde o começo. Se é planetário, alguma consciência nós vamos ter que ter de tudo isso, né? Então, quando fica esse nosso grupo do risco, daqui a pouco todo mundo é grupo de risco. Consegue perceber isso? A gente tem que ver o ser individual. Você é um indivíduo. Foi o que eu sempre trabalhei isso, né, nas minhas consultas. Nós somos seres individuais, nós não somos estatística. E já adiantando o que a gente vai conversar ali na live, o Steiner falava para nós, ele é de 1800 e qualquer coisa, quase 1900. Ele falava para nós que a gente só pode ter a doença que a gente pode e não a doença que a gente quer. Olha só, em 1800 e qualquer coisa, ele trazia essa imagem para nós. O que significa isso? Significa que, mesmo que você queira ter tal doença, qualquer doença, você não vai ter se você não tem estrutura para ter esta doença. Então, para ter o coronavírus, você tem que ter estrutura. Isso tem a ver com a sua individualização. Nós temos que se individualizar. Nós estamos aqui, nesse planeta, quer vocês acreditem ou não, nós estamos aqui para se individualizar. Isso significa que a gente não é uma estatística, tá? Eu quero deixar bem claro. Façam todas as medidas. Eu estou dentro de casa, eu uso máscara, eu lavo a mão. Ontem eu estava lá no ambulatório e falei para as meninas, viu? Eu sempre lavo a mão. Que elas vêm assim toda hora e falam, ai gente, deixa eu lavar a mão, deixa eu lavar a mão. Não é só agora, é para sempre. Uso a máscara quando eu vou atender, uso a máscara se eu tiver que estar na rua. É para usar as medidas, tá? Mas é para também trazer o quê? A sua verdade, o que está acontecendo com você, é a sua individualização. Não serão todos que terão coronavírus, certeza absoluta. Vou trazer para vocês um exemplo. Numa creche, numa escola infantil, um tem catapora, todos têm? Não. E não terá todos. Assim como o pessoal da área da saúde, não serão todos que ficarão doentes. E existe uma consciência.
existe uma individualização e existe uma estruturação para você ter essa doença, gente, para ter qualquer doença. E isso eu aprendi quando eu fiz antroposofia, quando eu fiz medicina germânica, quando eu fiz leitura biológica, quando eu fiz medicina chinesa. A medicina chinesa tem mais de 3.000 anos. Por quê? A gente aprende aí o caminho da doença. Como você chega ali no coronavírus, ou numa diabetes, ou numa hipertensão alta. Existe um caminho, nós vamos sair desse lugar de inconsciência, de achar que tudo é sorte ou azar. Quem pegar esse coronavírus não tem sorte nem azar. Qual é a contribuição? Se vocês ficarem na pergunta, vocês terão a resposta. Se vocês conhecem alguém que pegou o coronavírus, qual foi a contribuição na vida delas? A gente está fazendo um movimento planetário com esse coronavírus. Foi necessário, senão não acontecia. A gente tem que trazer essa consciência para nós. Quem não trabalha com consciência vai pegar esses dados estatísticos e vai ficar passando isso. Então, Flávia, né? O medo, você fala assim, eu não tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Você tá com medo. Você tá diminuindo a sua... Vocês vão me dando aí o que vocês estão querendo conversar, né? Que eu ia só ler a oração, mas você tá no medo. Assim, não tem, no inconsciente não tem essa coisa do eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso. Não tem essa separação. Isso é mental, isso é racional. Você está no medo, tá? Faça perguntas. Qual a contribuição dessa doença? Faça perguntas. Vão chegar informações para você, você vai começar a entender. Nós vamos ter que se unir. Nós vamos ter que se unir, gente. Essa é a primeira contribuição. Então não dá para saber como é que vai ser a economia. Não dá para saber se todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar, se vai ter miséria. O dinheiro não sumiu. Eu não entendo muito de economia, vocês estão me colocando num lugar, mas assim, o dinheiro não sumiu. Isso pode mudar a qualquer momento. Gente, procurem trazer consciência, trazer presença. O que está certo sobre isso? Fiquem nessa pergunta. Não procure a resposta. A resposta é racional, é mental. Ela não traz consciência, ela traz conclusão. Então, se você está no medo, e eu tô dizendo que isso é químico, não sei se você pegou a minha live desde o começo, isso é só reações químicas aqui, o que você pode fazer para sair desse medo? Espera acontecer, então você tá no instinto de sobrevivência, você tá tentando adivinhar o futuro para sofrer já. Olha como a gente é louca. Então você vai fazer o quê, gente? Vocês vão cuidar de vocês. É isso que esse vírus tá propondo pra gente. Vocês vão ter que cuidar cada um vai cuidar de si. Se você tem medo, o que você pode fazer para trazer clareza, para trazer consciência, para trazer presença para isso? Perceber que a gente fica nesse instinto de sobrevivência tentando adivinhar o futuro. A gente não pode adivinhar o futuro. Ninguém, gente, eu vou falar muito sério para vocês. Nem os bambambam estudiosos vão adivinhar, nem os caras conectados lá com o povo lá de cima vai adivinhar o futuro. Porque é uma realidade que a gente está criando. A única certeza que eu tenho é que é uma realidade muito melhor. Por isso que tá havendo essa conexão com todo mundo. Você tem que pensar assim, a gente é muito louco, né? Isso, a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, olha só, a gente tá tendo um vírus. Se fosse a Terceira Guerra Mundial, aí eu posso dizer para vocês que a gente precisava se preocupar se a bomba vai cair na sua casa. Nós não estamos na Terceira Guerra Mundial. Que vai cair uma bomba. Que os homens vão ser chamados, convocados para ir para frente de linha.
que vai ter metralhadora. Percebe como a mente não sabe a diferença? Se vocês olharem para vocês, se vocês olharem para as pessoas ao redor, elas estão vivendo como se a gente estivesse numa terceira guerra mundial. Como se os homens tivessem sido convocados, como se tivesse metralhadora nas ruas, como se você pudesse sofrer um tiro a qualquer momento, como se as bombas fossem cair no seu bairro, na sua cidade. Então, assim, isso é verdade? Não. Por que não temos uma terceira guerra mundial? E eu já falava isso para as pessoas assim, nós não teremos uma terceira guerra mundial, porque não tem consciência, não vai trazer consciência essa vivência. A do vírus vai. Então, vocês que... Eu vou falar assim para vocês, eu não tô com medo, eu não tô com medo e eu não tô com medo. Vocês que estão com medo, cuidem de vocês, tragam um pouquinho de consciência, façam as perguntas. O que está acontecendo comigo agora? Para tua mente vir para sua mente vir e falar assim, é mesmo, olha, não está acontecendo nada. Isso tá. Traga consciência, gente. Nós vamos passar por isso, mas nós vamos sair fortalecidos, nós vamos sair unidos. A economia vai, se ela cair, ela vai ter que voltar. Não sumiu o dinheiro, não sumiu os apartamentos, não sumiu, né, os produtos, assim, as fábricas. Não é uma bomba que explodiu as fábricas e a gente não vai ter mais as fábricas. Nós vamos trabalhar, nós vamos continuar trabalhando, ninguém tá mutilado. Então, assim, um exercício que eu vou propor aqui é: veja a diferença se fosse uma guerra, que é uma coisa que o Brasil não viveu, então a gente fica assim pirando muito também na batatinha, né? Então veja a diferença se fosse uma guerra e veja o que está acontecendo agora, que é uma doença, tá? Se você tem medo, o que vai acontecer? Você está no instinto de sobrevivência, você vai tentar adivinhar o futuro e você vai buscar informações para tentar adivinhar esse futuro. Dica: não fica vendo noticiário, não fica lendo essas notícias que são também adivinhação do futuro, porque você vai estar alimentando esse seu medo. Se você tá no instinto de sobrevivência, tem que trazer consciência, presença. O que está acontecendo agora? Traga perguntas. Uma pergunta: o que está certo sobre isso? Se você ficar nessa pergunta, o que está certo sobre isso, você vai receber informações, você vai se conectar para receber informações. E informações mais conscientes. Porque você está trazendo uma pergunta, não de como pode piorar. Gente, vejam bem, se você pergunta como pode piorar, o que vai acontecer de ruim, vocês vão se conectar com essas informações. E elas podem não ser verdade. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Uma coisa que eu aprendi dentro da antroposofia, que são as observações, né? Que o Goethe falava isso, para a gente fazer o estudo da observação. Então, observa mais o que está acontecendo, em vez de entrar naquilo. Vocês vão perceber diferença. Isso também é uma outra dica. Observa o que está ocorrendo de mudança nas pessoas, no indivíduo. Eu vejo tanta coisa boa todo dia. Tem gente se preocupando com as pessoas que estão na rua, que não tem o que comer. Tem gente e estão fazendo ações. Tem gente se preocupando com os velhinhos que estão sozinhos, estão tendo ações dentro dos condomínios, dentro dos prédios. Juro para vocês que o vírus está vindo para isso. E por isso que demora mais tempo
porque a gente demora para ter esse tipo de atitude, para ser essa contribuição. Então ele demora um pouquinho mais de tempo para a gente ir lá e falar o que tem de valor, o que eu posso ser contribuição, o que é de valoroso na minha vida. As pessoas estão enlouquecidas de ficar em casa com a família, gente. Isso não pode ser um presente? Você está com a sua família, tá todo mundo bem ali, né? Vamos conversar, o que nós podemos fazer agora? Essa é a sua realidade, provavelmente. Então, fazer essa observação, o que vai ter de mudança? Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba. E nenhuma folha da árvore cai sem que não seja uma contribuição. Isso é real. Isto é real. Eu já trabalho com consciência há mais de 20 anos. Eu vejo no meu trabalho individual a diferença que tem nos meus pacientes. Então, vamos trazer isso. Faça o quê? Faça meditação, faça yoga. Agora, acabei de lembrar gente, achei tão fantástico as pessoas dando aula pela internet de graça. Quanta coisa de graça agora nós estamos tendo acesso. Os museus, né? Tem os cursos online de graça. É isso que nós temos que enxergar. Então faz um caderninho de tudo que vocês estão vendo de bom que está acontecendo por causa do coronavírus, esse ser horroroso que entrou na nossa vida. E por que você vai ter que ter coronavírus? E por que vai ter que ser a pior forma do coronavírus? E por que você vai precisar passar mal? Né? Olha a construção de uma realidade. Se você tiver o coronavírus, não poderia ser o mais tranquilo, né? O assintomático, já que você está pedindo tanto? Porque o que a gente fala, isso também é uma coisa que eu aprendi com o Steiner na antroposofia, o que a gente fala vem do coração. O que eu tô falando aqui para vocês, acho que vocês percebem, tem uma verdade, porque não vem daqui, vem do meu coração. Quando você tá falando no medo, você tá no desespero, é um coração desesperado, um coração com medo, por isso que você consegue falar tudo aquilo. Quando as pessoas falam de maldade, de coisas ruins, tá vindo do coração. Se você só fala em morte, tá vindo do seu coração essa morte. Eu não consigo falar em morte. Eu tô falando de expansão. Tô falando de alegria. Eu comecei... quando começou esse coronavírus, eu falei assim, gente, tragam felicidade, tragam alegria, deem risada. Hoje eu dei tanta risada, gente, com as coisas que eu recebi. Tanta risada. O que isso vai alimentar suas células? Nossas células têm consciência, nós estamos nutrindo as células. Você dando risada, gente, dá risada para vocês verem. Vamos fazer exercício, eu sou da prática, tá me ouvindo aqui, dançou, todo mundo sabe disso nas minhas consultas, eu mando lição de casa. Faz esse exercício, pega um vídeo bem engraçado, que vocês, não é possível ninguém ter um vídeo engraçado aqui, nunca assistiu um vídeo engraçado, agora tá acontecendo um monte. Traz um vídeo para vocês bem engraçado, entra naquilo, dê risada, vocês vão ver como expande, como cada célula de vocês se nutre. Isso é nutrir o seu sistema imunológico. Isso é a sua arma contra esse vilão coronavírus. Porque ele vai procurar quem tá falando de morte, gente. Lembra? Eu falei, a gente tá conectado. Você tem essa vibração de morte, coronavírus vai lá, ó. Isso é real, isso é física. É tudo ciência, eu trabalho com ciência. Será que ele vai olhar assim, a pessoa toda alegre, e aí vai fazer o quê? Ele vai conseguir se conectar? Não. Quando vocês... Agora me veio uma consciência, né? As pessoas que são roubadas na rua, né? Tem pessoas que são roubadas mais de uma vez, né, na rua. E aí fizeram um vídeo, assim, com os ladrões e fizeram um vídeo com as pessoas andando na rua, né? E pedia para os ladrões assim, quem você roubaria?
Eles não conhecem essas pessoas, eles estão olhando ali no vídeo, né? É um trabalho que fizeram em relação a isso. Eles olham ali no vídeo e falam: quem você roubaria? Né? Quem você furtaria? E aí, assim, tão interessante que são escolhidas as pessoas que já foram. Por quê isso? Elas estão distraídas, elas estão dentro de um vídeo, não sabem que estão sendo passadas ali. É um vídeo que está olhando ali a rua. Elas estão distraídas, elas não estão atentas, por isso que elas vão ser roubadas? Não, porque tem o quê? A conexão, a vibração. Então, o ladrão, ele percebe a vibração, é inconsciente, ele percebe a sua vibração. Ou que você tá com medo dele, ou que você tem medo de ser roubada, e aí ele vai encontrar essa pessoa, ele vai se conectar com essa pessoa e vai roubar. E vai roubar quantas vezes são necessárias para que ela vá para uma outra vibração, uma outra energia. Entende como é que é essa brincadeira? Então vamos elevar nossas vibrações, né? Tem 1000 formas, agora tem 1000 formas até gratuitas, né? Outra coisa importante, gente, nós tivemos tempo, nós não fomos pegos de surpresa, não, né? A gente teve tempo, tudo isso tem que entrar na somatória do resultado, né? Então, nós estamos aqui para trazer consciência, para sermos conscientes. E o que cada um pode fazer dentro dos grupos de WhatsApp, dentro de casa, com as amizades, né? Como que a gente pode ser contribuição e trazer consciência, tá? Então, eu vou ler a oração para vocês. Oração de Micael: temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade com tudo o que possa vir. Temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. O cara falava isso lá em 1800. Tá aqui, ó. E é real. Isso é parte do que temos que aprender nessa era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Não é castigo. Outra coisa que me veio agora de consciência, a gente tem no nosso DNA memórias do castigo espiritual. Se você fizer isso, você vai ser castigado. Se você não vai ser boa, você vai ser castigado. Então a gente se conecta com essa memória, por isso que muita gente entra em pânico, porque acha que Deus está castigando. E não é nada disso. Tá aqui, ó. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Tá aqui na oração, ó. E o mundo espiritual, independente da sua religião, gente, independente da sua crença, o mais importante é a fé. Então, eu sou da física quântica, vocês que acreditam na energia, vocês que acreditam no universo, esse pode ser chamado mundo espiritual para vocês. Então, tenham fé nesse universo, né? Ele não vai implodir aqui o planeta Terra e jogar fora. Vocês acham realmente que a gente veio para isso, que a gente está nesse momento para isso, né? Uma das coisas que eu pergunto assim, realmente assim, você tem que ter um coronavírus e realmente você tem que morrer de coronavírus? É essa a sua contribuição para esse universo, para esse planeta? Se muda, né? Você tem escolhas. Que atitude você pode ter hoje para não precisar ser um exemplo aí e passar mal com o coronavírus? É simples assim. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Então, olha aqui, já falava de coragem naquela época, né? Coragem vem de cor, vem de coração. Então, aquilo que eu já falei aqui, que vem da boca, ela tá vindo do coração, que sai da boca, tá vindo do coração. Como é que tá esse coração? Como é que a coragem vai nascer aqui desse coração, né? Por favor, gente, do que vocês se alimentam? Tem aqui nutricionista me assistindo, do que vocês estão alimentando essa alma. Tá aí, ó,
Tem um monte de coisa gratuita para vocês alimentarem. Tragam consciência. Vocês vão sofrer, e sofrimento não é estocado. A gente tem isso na mente como estocando sofrimento. Deus vai gostar mais de você. A maioria das pessoas aqui que tem uma origem católica podem hoje dizer, não sou católico, mas que tem uma origem católica, tem isso no DNA, tem isso na memória. Quanto mais eu sofrer, mais Deus vai gostar de mim. Por isso que às vezes tudo isso que você está passando, esse sofrimento, esse medo, é uma mentira. Porque você tem essa memória e essa memória aciona pelo instinto de sobrevivência. Então, se eu sofrer, Deus vai me poupar. Não, nós não estamos mais nesse tempo de sofrer, não. Nós estamos nesse tempo de honrar o corpo físico que a gente tem, de honrar nossa alma, de honrar nosso ser infinito. Entende como é? Bom, em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. O que ele dizia? Ele falava da meditação. Então, a informação está aí. Que informação você quer para nutrir tuas células, para nutrir teu coração, para trazer consciência? Nós temos escolha. Agora nós podemos usar a escolha. Qual é a escolha que você vai fazer a partir de agora, a partir de hoje? É isso, gente. Tô rouca. Está certo sobre isso, perdi a voz. Mas, gente, foi assim... consegui falar no programa, vou ser bonita. Até vou contar uma história aqui para vocês. A Fernanda me chamou, assim, sou super grata a ela. Fez questão que eu participasse do programa Vou Ser Bonita. Abriu o espaço que ela tinha para falar do trabalho dela e me colocou ali. O que aconteceu, gente? Eu tava com tosse e ainda perdi a voz. E aí, eu vou falar para vocês assim, eu tomei corticoide, né? Eu não receito medicação, nunca tomei corticoide na minha vida, mas eu tomei corticoide porque eu precisava, porque já era assim, o programa era quarta-feira e na terça eu tava sem voz, daí eu falei assim, gente, não tem mais tempo. Fiz pergunta, que a gente faz pergunta para ver se é contribuição, e o corticoide era contribuição, para vocês verem que eu não tenho julgamento. A gente não pode estar nessa caixinha presa, não pode ser radical. Eu, como médica antroposófica, poderia falar que, gente, não pode corticoide de jeito nenhum. Não, gente, vamos sair desse radicalismo. E aí eu falei assim, bom, se é contribuição, vou tomar corticoide. Lá fui eu tomar corticoide. E chegou na quarta, eu com tosse e rouca. E eu assim, gente, eu vou entrar lá dentro, na minha primeira tossida eu vou ser cortada desse programa. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a falar com o povo lá de cima, com o universo, com a consciência, o nome que vocês derem. Eu falei assim, nada acontece por acaso. Eu fui colocada num programa de televisão. Eu sou uma pessoa que escolhi ser contribuição há muito tempo e trabalhar com consciência há muito tempo. Então não é por acaso que eu tô aqui. Cheguei para tudo isso daí, para consciência, para energia, para o universo, para o povo lá de cima, e falei assim, se vocês me colocaram nesse lugar, vai ter que dar um jeito nessa minha tosse, porque senão vai ser tudo em vão. Eu vou falar para vocês, e a Fernanda tá aqui me ouvindo. Gente, quando eu pus o pé na Gazeta, eu não tossi mais. Eu fiz cabelo, eu fiz maquiagem, eu fui pro estúdio, a pauta foi mudada na hora que a gente sentou para gravar. A pauta foi totalmente mudada. Olha que interessante, eu ia falar da mente relacionada à alimentação, no fim eu falei da mente relacionada ao coronavírus. Realmente vocês acham que tudo foi por acaso, que tudo é sorte ou azar? Tô contando uma historinha que aconteceu na minha vida. Eu não tossi, eu pude falar ainda meio rouca, sabe?
É isso, gente. Então, tem várias coisas aqui, várias dicas. Vejam se vocês gostaram, se serviu. Tem várias dicas aqui de lição de casa. O que vocês podem fazer por vocês? Agora é hora de agir por vocês. E aí também agir pelas pessoas, com frequências elevadas, com a consciência e não com o inconsciente, tá? Se vocês gostaram, compartilha, que pode, assim, eu tenho feito essas lives e eu tenho ouvido coisas assim das pessoas sensacionais. Muitas vezes as pessoas não escrevem ali, né, nos comentários. Eu já tinha feito, antes de dar todo esse boom, eu já tinha feito um vídeo do coronavírus. Eu não queria fazer, eu não gosto de assunto polêmico. Tava ali, ó, no meu vídeo, coronavírus, e vinha coronavírus. Eu falei assim, gente, já entendi, vou ter que fazer um vídeo do coronavírus. O que eu ouvi das pessoas, no particular, nas mensagens, assim, é isso que me move. É o comentário de vocês, é o apoio de vocês. Isso me move, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso me alimenta. Tragam isso para a vida de vocês. Porque não vai ter coronavírus que vai ser mais forte do que isso. Então é isso, pessoal. Obrigado por quem tá aqui me ouvindo. Obrigado. E que eu seja contribuição, que vocês me ajudem a ser contribuição. Então, como eu posso ser mais contribuição? Tá? E até logo. Um beijo para minhas amigas que apareceram aqui que eu não tenho visto. E para todo mundo que me apoiou aqui, tá? Um beijo.